Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo um parentezinho aqui entre a segunda, né, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo para dar uma clareada num detalhe que não dá para explicar muito ali na hora do vídeo, porque senão fica muito longo. Então vou explicar um detalhezinho importante aqui, a questão do dia-ano, né? Cada dia equivale a um ano, né, em profecia, e também uma outra coisa bem na próxima, que é a igreja de Pérgamo, que é a questão da espada. O que é uma espada, né? Então, assim, ó, o princípio de ano é um princípio válido, né, interpretado dessa forma por vários teólogos ao longo da história, né? Então, assim, ó, toda vez que a profecia, escatologicamente, ela falar em dia, ela quer dizer que é um ano. Toda vez que ela usar o código dia, o símbolo dia, ela está se referindo a um ano profético, né? A gente vê isso em algumas passagens. Tem vários textos da Bíblia que ela sutilmente vem e fala o significado para que a gente consiga descobrir o que é em Apocalipse. Né? Apocalipse, em alguns, ele já dá de cara o símbolo, em alguns você tem que cavar. Então, dia, se a gente pegar a Bíblia, né, eu vou dar uma diminuidinha aqui primeiro, vamos puxar a fotinho aqui menor. Se a gente for lá para o livro de Hebreus, capítulo 4 do livro de Hebreus, e você lê o verso 12, você vai encontrar a seguinte passagem, diz assim, ó: porque a palavra de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junto e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada. Aqui está dizendo, tá, mas não está dizendo que ela é espada, está dizendo que ela corta mais do que espada. Sim, mas é que ela é uma espada que corta mais do que qualquer outra espada. E a prova disso está num outro texto, que está em Efésios. Eu vou puxar aqui Efésios agora, ó. Efésios capítulo 6, lá em cima, tá vendo? Efésios capítulo 6, e você vê no verso 17, diz assim, olha só: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito, Espírito Santo, no caso, né? Então a palavra de Deus é a espada. Que espada? Que corta mais do que qualquer outra espada. Então ela no caso aqui, o símbolo espada é a palavra de Deus, né? Então, assim, eu comecei falando que ia explicar o dia-ano, depois agora eu passei aqui a explicar a espada, a palavra de Deus, a espada. Mas tudo bem, não tem problema. Agora eu vou explicar por que o dia-ano, tá? Vamos abrir a Bíblia no livro de Ezequiel. Vamos baixar aqui, a gente acha os livros aqui embaixo, né? Ezequiel, tá aqui Ezequiel. No capítulo 4 de Ezequiel, do verso 5 em diante. Olha só o que diz o texto aqui. O texto diz aqui: porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias. Os anos segundo o número dos dias. 390 dias. E levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. No verso 6 diz: quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Verso 7 diz assim: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então aqui está falando, né, de cada dia por um ano. Se a gente for em Números, no livro de Números, Deus fala novamente isso. Quer ver? Olha só. Números, onde é que está Números? Está aqui Números, né? Capítulo 14, no verso 34, lá embaixo. Vamos descer mais aqui, vamos, 29, 30, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então a gente vê aqui que Deus ele faz em duas partes da história do povo de Israel. Ele fala, ó, um dia por um ano, um dia por um ano. Por quê? Para você se lembrar disso quando você lê esse dia no Apocalipse. A hora que você fosse ler no Apocalipse, você poderia ver que isso seria, Deus estaria pedindo para aplicar isso aqui. Aí, mas faz sentido se ele não está dando tanta indicação, porque ele fala aqui, mas parece desconexo.
faz sentido, sabe por quê? A gente analisar a própria vida de Jesus, Jesus quando veio, várias profecias de Jesus, elas eram profecias que não estavam dizendo, essa profecia fala do Messias. Eram profecias que estavam lá meio que perdidas no meio do texto, de uma forma meio misteriosa. E elas acabaram se cumprindo. A pessoa que era mais espiritual perceberia que o texto parecia um pouco fora do contexto e ele estaria com certeza indicando uma profecia a se cumprir futuramente. Então aqui é a mesma coisa. E se a gente aplicar esse princípio de ano para a profecia de quando viria o Messias, porque tem uma profecia da Bíblia que diz quando o Messias apareceria. E essa profecia se cumpre especialmente no dia 27, no ano 27, que é quando Jesus foi batizado e surgiu e apareceu o Mashiach, ou Messias, né? Então a gente vê que o princípio de ano ele se encaixa perfeitamente. Então aqueles 10 dias lá que é previsto na igreja de Esmirna, né, tribulação de 10 dias, são na verdade tribulação de 10 anos, no 303 a 303, que a gente já falou, e a espada, né, que é a palavra de Deus, a gente vai ver agora no livro na carta à igreja de Pérgamo, né? Um grande abraço e fique com Deus, vamos que vamos então.